Boa noite, senhores. Besiata Dishmaya. Não quero assustar, mas o Navi Amos diz, Gimel Het, Aryeh Sha'ag mi lo irá. O leão, ele rugiu, quem não vai temer? Os Mefarshim, o Ben Ishai traz isso também. Aryeh, Rashi Tevot, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hoshana Rabbah. Aryeh Sha'ag mi lo irá, o leão ele rugiu, quem não vai temer? Perguntaram para o Rav Chaim Alav Shalom. O correto, a princípio, deveria ser Aryeh Shoeg, não Sha'ag no passado. Shoeg é no presente, ele ruge. Porque, se nós estamos falando, Rabotai, menos de uma semana, é Yom Adin, o dia do julgamento, toda a humanidade vai ser julgada, todo mundo vai ser julgado em Rosh Hashanah. Temos menos de uma semana. Então, não temos que temer. Então, ruge. Por que rugiu? Então, fala o Rav Chaim, na verdade, nós vemos o ano que passou. Observar o ano que passou e a pessoa refletir esse ano que passou de todas as coisas no mundo, ou em particular, ou no Klal Israel, não tem que temer. Lo aleno, notícias às vezes amargas que se ouviram por aí, ou situações difíceis, delicadas que a pessoa passou. Isso não se chama que rugiu, que ele ouviu. Então, se a pessoa quer estar pronto, nós vamos falar sobre isso, Besiata Dishmaya, pelo menos saiba o que aconteceu ano passado, para que não se repita de volta o ano que Bezrat Hashem vai vir. Então, por isso que o Rav Chaim fala, Aryeh Sha'ag, rugiu, mi lo irá. Depois do que você viu, observou esse ano que passou, você não vai temer. Tudo foi decretado em Rosh Hashanah. Como se fala, os cheques são escritos em Rosh Hashanah. Durante o ano eles são depositados. Mas se escreve o cheque em Rosh Hashanah. Então, depois de ver o que passou, não tem que temer? Kal Kadosh, nós temos que procurar, como escrevem os Farim Akedoshim, Etzot Lizkot Badin, conselhos para Bezrat Hashem sair merecedor com uma Shana Tová desse julgamento, Besiata Dishmaya. Então, lógico, eu pensei, nós estamos dando Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, uma sequência de shiur de tefilot. Já muitos shiurim. Então, me veio na mente que nós vemos, tanto em Aseret Emet Teshuvah, em Rosh Hashanah, os 10 dias de Yom Kippur, vadai que a tefilá pega muito espaço, muito tempo, no sentido que é importantíssimo. O que fazemos 2 dias de Rosh Hashanah? O que fazemos em Yom Kippur, Aseret Emet Teshuvah? Muita tefilá, muito teilim. Então, não podemos deixar de lado, ainda mais que nós estamos estudando essa série de tefilá. E ainda mais, me veio na mente, como escreve o Tanei Tokef e também a fonte da Gemara, que Teshuvah e Tefilá e Tzedakah ma'avirim bertorah gezerah. Então, está escrito lá que a Teshuvah, uma pessoa, quando ela, Bezrat Hashem, conserta seus caminhos, Tefilá, ela reza, Tzedakah, e ela faz bondade, isso tira, não deixa cair sobre ela e sobre Am Israel decretos amargos. Então, lógico, eu gostaria de me concentrar sobre a Tefilá, sobre o que nós estamos falando. O Rambam Alachot Teshuvah, Perek Bet, Alachá Vav, escreve o seguinte: Afal pi she'ateshuvah ve'atzeakah yafah leolam. Mesmo que nós sabemos que a Teshuvah, a pessoa consertar seus atos, ve'atzeakah, a tefilá, o grito para Hashem, yafah leolam, ela é positiva sempre,
בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר. Os 10 dias desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, ela יפה ביותר, é mais apropriada, é a mais bonita, o מתקבלת היא מיד. E ela aceita, ou seja, é mais pronta de ser aceita. שנאמר, como traz o Navi Yeshaya Nun Hevav, dirshu Hashem beimatzeo. Solicitem Hashem para encontrar ele. Como falam muitos, o Melech já está aqui, Bassadeh, o Melech está mais próximo de nós. Durante o ano ele está no castelo, muito difícil chegar até ele. Mas aqui esses 10 dias ele saiu ao nosso encontro. Aí o Rambam escreve, Bamem devarim amorim beachid, isso tudo que nós estamos falando em relação a uma pessoa particular, quando ela faz uma tefilá, uma teshuvah beachid, sozinha, aval betzibur, kol הזמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נהנים. שנאמר כהשם אלוקינו בכל קוראנו עליו. ציבור, quando faz uma tefilá betzibur, uma teshuvah betzibur, é um nível impressionante. Durante o ano inteiro é que nem a série de teshuvah. Mas vamos falar mais para nós. Kal Kadosh. Então nós vemos aqui que a série de teshuvah é uma época propícia para que se aceite. No caso, nós vamos falar da tefilá, lógico também a teshuvah. Mas, Morav e Rabotai, eu tenho uma pergunta, algumas, vamos refletir juntos. Nós estamos aqui procurando conselhos para sair de uma forma bem, Baruch Hashem, como se diz, no julgamento, de uma forma que Boreolam nos ha absolvidos e merecedores de um bom ano. Então aqui nós estamos vendo que Tane Tokef diz, Teshuvah, Tefilá, Tzedakah, tira qualquer decreto ruim. A pergunta é, em relação a isso, é uma coisa automática a série de teshuvah que acontece? Então, que é apertar um botão, faz tefilá e acabou, faz tzedakah, acabou? Será que é automático? Então, se nós vamos pensar, vadai shelo, não é piloto automático, e sim se pede requisitos para a pessoa cumprir para chegar a isso aí. Não é stam se encontrar em Rosh Hashanah, rezar, a série de teshuvah e acabou. Não. Se pede requisitos, sobre isso eu quero falar aqui. Que vadai, o primeiro, se pede uma iniciativa da pessoa e ela entender que depende somente de mim. E se eu não quiser, não vai dar certo. Eu me refiro, pegue um próprio passuk de Yeshaya Navi. Dirshu Hashem beimatzeo. O que é Dirshu? Solicitem, procurem vocês, comecem vocês. Hashem está, mas Dirshu Hashem beimatzeo. Deem vocês, de vocês, a iniciativa de procurar Boreolam. Então nós vamos ver aqui uma coisa que eu achei bonita do Rav Yehi Reuven, que ilustra isso aqui. Ele começa dizendo uma coisa bonita, como nós estamos falando aqui, Helek nikar me avodat hayom berosh Hashanah b'yom kippur avodat atfilah. Sobressai o serviço desde Rosh Hashanah e Yom Kippur, o serviço da reza. Aí ele traz, Kal Kadosh, um passuk de Shemot Chav Gimel, Perek Chav Gimel, passuk Chav He. Va'avatem et Hashem Elokechem. Nós vamos servir Hashem, o Deus, o nosso Deus. Uberach et lachmecha ve'et memecha. Automaticamente, quando nós vamos servir Hashem, Ele vai abençoar nosso sustento e nossa vida, viver. Questionam aqui os mefarshim, os comentaristas, que o passuk está um pouquinho estranho. Por quê? Ele começa numa linguagem plural, Va'avatem et Hashem Elokechem, vocês vão servir Hashem, o Deus de vocês, e ele termina esse passuk numa linguagem singular, Uberach et lachmecha ve'et memecha, e vai Hashem abençoar o teu sustento e tua vida. Ou seja, ou você começa no singular, termina no singular, ou plural e termina plural. Por que teve essa mudança no meio do passuk? Começou plural e terminou em singular. Então aqui o Rav Yehi Reuven ele traz algumas respostas, vou me apegar ao que o Rav Eliyahu Leapi traz. Ele se baseia numa Gemara, trouxemos ela algumas vezes no Shurim de Tefilá,
A Gemara lá traz em Rosh Hashanah, Hai Amud Aleph, Tanya, Hayar Rabi Meir Omer, uma braita, que Rabi Meir, ele dizia, duas pessoas que lo aleno têm a mesma doença, se estão na mesma situação crítica, ou duas pessoas estão com o mesmo veredito de pena de morte, exatamente igual, só que nós vemos que para um se salva, se cura, e o outro não se cura e não se salva. Qual a diferença? Então fala Rabi Meir Balanés, a diferença é que um rezou e foi atendido, e o outro rezou e não foi atendido. Pergunta o que, peraí, os dois rezaram, mas por que um foi atendido e o outro não? Então aí ele responde, um fez uma tefilá shelemá, um fez uma tefilá completa, e o outro não rezou de uma forma completa. Rashi lá atrás, que significa um itkaven, um fez, ele intencionou, kavaná, e o outro não. Através dessa Gemara aqui, nós estamos vendo em que duas pessoas estão numa mesma situação, só que a consequência delas são diferentes. Então traz o Rav Eliyahu Lapian o seguinte, Itbaer, o que nós vemos? E assim ele explica o Pasuk. Ele diz, al pi devarim elu, fala o Rav Eliyahu Lapian, Va'avatem et Hashem Elokechem. Vocês, numa linguagem plural, vão servir Boreolam, Hashem. Kulam ovdim et Hashem u'mitpalelim alav. Todos nós servimos Hashem e rezamos juntos. Ulam, mas saibam que as consequências podem ser para cada um diferente um do outro. Uberach et lachmecha ve'et memecha. Kol echad lefi ech sheitpalel. Kachu mekabel et lachmo ve'et memav. Harei, Rabotai, uma das coisas que mais nós pedimos, Fadai, ou pensamos, que se tudo depende de Rosh Hashanah, é Parnassá, Pashut, é do primeiro da lista. E vida longa. Então fala aqui a Torá, todos nós rezamos, mas vai depender quanto sustento você vai receber, ou quantas vidas longas você vai ter, todos rezamos juntos, mas cada um Boreolam responde conforme ele rezou. Então, por isso que o Pasuk começou, todos nós rezamos, na linguagem plural, e ele concluiu numa linguagem singular. Porque a resposta de Hashem vai depender de cada um. Então, aqui nós estamos vendo uma forma mamash taxativa, que depende de cada um. Então, ele tem que entender que essa tefilá de Aseret Metshuvah, vadai que é um lugar, é uma época muito mais apropriada, mas se pede de mim, Bezrat Hashem, caprichar nessa tefilá. E vamos mais um passo de que forma aqui, para nós chegarmos na prática, tem que funcionar esse tipo de tefilá que nós estamos aqui solicitando aqui juntos. Mas antes, para vocês entenderem minha direção do shiur, eu quero trazer aqui para vocês um mashal, uma parábola do livro Arbei Nachal. Quem traz isso é o Sefer Ochila. E ele traz aqui uma parábola, um mashal impressionante. Que ele explica o seguinte, Morav Rabotai, muitas vezes, isso já, pessoas que nos rodeiam, pode passar isso também na nossa mente, nós rezamos tanto, mas sentimos que Boreolam não responde. Eu rezo, já estudamos 19, 20 shiurim tefilá, e eu sinto que Hashem não me atende. O que acontece? Então aqui vamos ver um mashal, uma parábola do livro Arbei Nachal. Ele diz, Hayá um melech, existia um rei, que não todo mundo ia com a cara dele. Pashut, ele tinha tristemente muitos inimigos. Os inimigos, lógico, queriam acabar com ele. Mas ele era um melech, ele era um rei. Então ele tinha guarda-costas. E ele se fechava muito tempo no seu castelo. Então era muito difícil pegar ele. Com ele tudo bem, mas aí resultou uma ideia
para esses inimigos. Não conseguimos pegar ele, então pelo menos vamos pegar o filho dele, ele só tem um filho, o filho pequenininho dele, o amor dele, vamos raptar ele, vamos pegar ele. Quando ele sai do castelo, sim, ele vai para a escola. Ele vai todo dia para a escola, então tá bom que ele tem guarda-costas, mas ele sai, é mais fácil pegar ele. O pai, o Melech, ele sabia disso aqui, não pode deixar a criança no castelo o ano inteiro. Então ele, tá bom, ele precisa ir para a escola. Então, no caso, agora vou pôr guarda-costas. Só que ele se ligou, o pai falou, bom, eu vou dar para ele uma pedra, certo? Especial, e eu vou mandar costurar na roupa dele. Por quê? Caso ele for sequestrado, provavelmente vão colocar ele num sótão, num quarto. Então essa pedra é como se fosse uma chave mágica. Essa pedra é tão afiada, tão boa, uma pedra especial, que ele vai conseguir furar qualquer tipo de parede e sair, fugir daquele quarto, daquele lugar. Então o que ele fez? Ele costurou e só avisou o filho, olha, você tem uma pedra costurada. Lo aleno, se alguém te pegar, você saiba que existe isso aqui. Bom, e Rabotai assim foi. Num desses dias que ele foi e voltou para a escola, mas esses inimigos pegaram essa criança e colocaram ele num quarto, lá num porão. Lemartev tahuv, malebot svetit, só que não era nada limpo. Estava cheio de barro, de lama. Então aí a criança foi jogada lá no chão, sujou a roupa, desastre. Bom, a criança lembrou, depois que eles foram embora, me deixaram aqui sozinho, ele lembrou que eu tinha uma pedra que meu pai me costurou aqui na roupa. Aí Rabotai, ela tão afiada, ele tirou e tentou abrir a parede, só que não funcionava. Falou, Ribono Shel Olam, ele me falou que funcionava isso aqui. E não funciona. Ele começou a pensar, aí ele falou, eu estou vendo aqui por que não funciona. Porque ela está suja. Nesse lugar que me atacaram, está cheio de lama, está cheio de barro. Então, provavelmente, sujou a pedra também. Então, Rabotai, o que ele começou a fazer? A limpar a pedra. Começou a limpar a pedra. Tentou usar, mas não dava. Por quê? Porque esse barro, essa lama secou e a pedra ficou com muita terra na pedra e não dá para limpar. Estava seco. Ele ficou desesperado. Rabotai, o que ele fez? Começou a chorar. Chorar. Só que, felizmente, ele não percebeu que as lágrimas dele que caíram na pedra, molharam a terra e a lama e limpou toda a terra e a lama da pedra. E aí ele viu que a pedra estava limpa, usou, abriu a parede e conseguiu fugir. Até aqui é o mashal. É a parábola. Agora vamos para o Nimshal. Que Am Israel lo aleno, Am Israel desviou do caminho, se afastou de Hashem. Então se criou uma mechitzat barzel, como se fosse uma interrupção, um muro entre nós e Avinu Shebashamayim, Boreolam. Boreolam fez uma pedra para furar esse muro, chamado Tefilá, que ela pode derrubar muros. Só que, Rabotai, tristemente, às vezes essa pedra, ela ficou o quê? Com barro. Ela ficou com lama, que isso simboliza, lo aleno, os pecados. E, tristemente, essa tefilá, difícil que funcione. Difícil. Ela está suja. Então, fala aqui o Rav Abenachal, ele diz, as maosim, Haderech leashiv et kocha meuchat, como eu vou devolver, dar essa força para essa pedra? Demaot. O que é demaot? Lágrimas. Odima ve odima. Mais lágrimas e mais lágrimas. Isso vai o quê? Tirar essas camadas do barro. Sendo assim, Morav Rabotai. Então, vadai, aqui um conselho. Se nós queremos agora que nossas filot sejam aceitas, mesmo que exista o barro que exista, a lama que exista, é muito importante tirar lágrimas.
chorar para Kadosh Baruch Hu. Isso, pashut, assim tem que ser as tefilot. Isso não significa tristeza, mas significa dmaot. Olhando para isso, nós podemos lembrar de uma Gemara em Berachot, que a Gemara em Berachot diz o seguinte: Ve'af al pi shesharet tefilá ninalu, Morai verabotai, já falamos isso, a partir do momento que foi destruído o Bet HaMikdash, ninalu sharet tefilá, se fecharam os portões da reza. Só que a Gemara continua, mesmo que sharet tefilá ninalu, mesmo que se fecharam os portões da reza, sharet imá lo ninalu, os portões das lágrimas não se fecharam. Então começamos a pensar da seguinte forma: tá bom, tristemente não temos mais Bet HaMikdash. Lógico que na época do Bet HaMikdash era mais nítido, a presença de Borei Olam estava mais próximo de nós, mas a Israel se afastou, criou o quê? Muro. Tá bom, existe a tefilá, mas talvez tem camadas de barro de lama. Fala Gemara, shared imá, sim, lo ninalu. E aqui é o que nós estamos falando, chora, lágrimas perfuram esses muros. Kal Kadosh, mas lógico, assim que funciona. Será, eu acredito que vocês vão concordar comigo, mesmo que existe esse patente de lágrimas, mas será que não temos como detectar essas camadas e começar a tirar esse barro, a limpar? É melhor cada um andar com uma pedra limpa. Por que deixar ela se sujar e ter esses barros, essa lama? Vocês concordam comigo que lechatchila, a pessoa tem que viver lechatchila de uma forma correta? Aí entra a chuva da pessoa. Vamos tirar essas camadas, mas antes disso vamos detectar que tipo de camadas está em cima dessa pedra que me dificulta a minha tefilá, a minha reza. E nós acabamos de falar, entre esses 10 dias aqui, a tefilá, ela é muito mais aceita. E ainda tira o quê? Os decretos amargos. Imagina com uma pedra limpa. Uau, que shana tová essa pessoa vai ter. Então aqui, Besiata de Shmaya, anotei algumas coisas que nós podemos juntos detectar, ligado com tefilá, que nos ajuda a limpar essa pedra. Me acompanhem, Kal Kadosh. Primeiro, Dirshu Hashem ben Matzeo. O que é Dirshu? Procurem, solicitem Borei Olam para encontrar ele está aqui. Eu anotei aqui uma coisa, que lógico que procurar é sentir Hashem. Temos que sentir Borei Olam, não tem dúvida. Kal Kadosh. A obrigação da pessoa é viver com Hashem. Shiviti Hashem lenegdi tamid. A pessoa tem que sentir Borei Olam sempre. Fala o Rav Wolbe alav shalom, que essa é a finalidade da pessoa, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Ela se sentir que está sempre com Borei Olam. Está comigo. Uma vez ele traz aqui, o Rav Chaim Shmulevitz falou isso num espet sobre o Rosh Yeshiva Mir. Na verdade, acho que era o sogro dele. Rav Eliezer Yuda Finkel, Rosh Yeshiva Mir Zatzal. Então, o Rav Chaim Shmulevitz falou que uma vez se encontravam 3 Yudim. Olham que só está escrito 2. Rav Chaim Moiser, de um lado, Hafetz Chaim e um terceiro Chacham, não está escrito quem é. O Rav Chaim Moiser perguntou para esse terceiro, me diz uma coisa, entre nós, assim ele perguntou, me fale o senhor, aliad mi omed a Hafetz Chaim, de lado de quem se encontra o Hafetz Chaim? Outra vez, está o Rav Chaim Moiser, Hafetz Chaim e esse terceiro. Perguntou o Rav Chaim Moiser para esse terceiro, do lado de quem está o Hafetz Chaim? Aí aquele terceiro falou, ele se encontra do lado do senhor, do Rav Chaim Moiser. Rav Chaim Moiser não gostou da resposta, falou outra vez, do lado de quem está o Hafetz Chaim? Aí aquele Chacham falou, do lado do senhor e do meu lado também. Aí o Rav Chaim Moiser falou, não, Inchatoe, você está errado. A Hafetz Chaim não omed aliadi vegam lo aliadecha. Ele não se encontra nem no meu lado, nem no seu lado. Omed aliad Borei Olam. Hafetz Chaim se encontra
do lado de Boreolam, de Hashem. Utamid Chaim Shiviti Lenegdi Tamid. Assim falou Rav Chaim Moiser. E eu vou trazer aqui um exemplo, que isso é Aleph Bet de uma tefilá, de uma reza. Rabotai, quando eu rezo para quem? Falem vocês, para quem? Para Hashem. É óbvio, né? Mas eu lembro quando eu rezo que eu estou perante Hashem, ou eu posso esquecer, às vezes, desviar minha atenção. Preste atenção aqui de uma história, eu não sei se é verdade, mas o legado é espetacular. Se o Rav Yechireu vem conta, vamos achar que é verdade. Então diz assim, Shamati Maaseh Sheaya. Qual é o Maaseh? Qual é a história? De um dos diretores de uma yeshiva, que ele é responsável de arrecadação, lá nos Estados Unidos, arrecadação monetária, a yeshiva precisava, dinheiro. E não estava muito bem. Mas ele era esperto, mas não dava, não ia. Mas não ia. Até que ligou uma luz, ele falou, talvez, olhem só a ideia Morai Rabotai que ele teve. Eu tenho uma ideia. Eu vou convidar o presidente dos Estados Unidos vir para a yeshiva. Caniré, ele se vê essa ideia, porque talvez algum caminho ele tinha. Então ele pensou, imagina só se eu trago aqui o presidente dos Estados Unidos na minha yeshiva, vão falar da minha yeshiva. Então é uma porta que vai ser aberta para as doações. Olha, até o presidente dos Estados Unidos foi. Nós hoje, Baruch Hashem, o que pensamos? Trazer quem? O gadolador nas yeshivot. Nunca passou pela cabeça trazer um presidente. Mas esse Menael passou essa ideia para ele trazer o presidente. Bom, muito bom. Rabotai diz a história que ele mamash fez de tudo, levou um convite, chegou esse convite na mão do presidente dos Estados Unidos. Aceitou. Mas colocaram uma data meses para frente. Mas como funciona? Pachut? Não é nada simples. Primeiro veio um grupo de inspetores para ver onde vai vir o presidente, que lugar. E, lógico, vai solicitar algumas mudanças, segurança, reformas e tal. E assim foi. Chegou o primeiro grupo, falou para o Menael, olha aqui, certo? Isso aqui tem que reformar, isso não é lugar que o presidente... Então, por favor, pintem, consertem, arrumem, virem, desvirem, assim não dá. Deram uma reshimá, como se fala, uma lista. Uma lista, perfeito. Ótimo. E aí, o Menael virou o mundo, fez tudo, veio um segundo grupo para conferir se realmente foi feito. E aí eles conferiram a reshimá, falaram, Bemet, kolakavot, você fez tudo, mas aqui tem um problema. Você vai levar aqui o presidente dos Estados Unidos no Hadar HaOchel, no salão que era o maior, no refeitório, que era o maior. Eu não estou vendo aqui cortinas, falou o inspetor. Você não pode, uma sala dessas precisa de cortinas bonitas, precisa de um ambiente bem aconchegado, precisa de um bonito lugar. Então, por favor, compre cortinas. Bom. Chegou o Menael, falou, foi para Manhattan, na loja mais cara de Manhattan. Encomendou as cortinas mais bonitas possíveis. E assim foi. Colocaram essas cortinas, janelas bonitas, vidros bonitos, cortinas, tudo de fé. Muito bom. Chegou o grupo conferir as cortinas. Veio o grupo, olhou as cortinas, falou, não, essas não. Aí o Menael falou, como essas não? Eu fui na loja mais cara de Manhattan. Eu comprei as cortinas mais caras. Não, eu vou te falar, eu sei, são bonitas mesmo, são muito bonitas, mas eu vou te dar o endereço, que tipo de cortinas você tem que comprar. Tá bom, então foi e comprou. Diz a história, Rabotai, que realmente ele trocou a cortina, o presidente apareceu, foi muito bonito, grande Kiddush Hashem, acompanhou, palestra aqui, berachot aqui, tudo. Só que o Menael estava muito incomodado. Ribono Shel Olam, se invocaram com as cortinas do refeitório.
Eu comprei as mais caras, vocês me fizeram mudar. E nem se compara as que vocês me fizeram mudar com as que eu comprei. Então puxou aqui, um dos que acompanha o presidente falou, por que vocês me fizeram mudar essas cortinas? Você pode me explicar? Rabotai, olhem só o que esse secretário do presidente respondeu. Que Shenassim Magia Lemakom, quando o presidente chega no lugar, todos os olhos têm que estar obrigatoriamente virados para o presidente. E nada ao redor pode incomodar essa visão. Se você iria colocar essas lindas cortinas que você comprou, todo mundo poderia acontecer que ia desviar a atenção e ia começar a analisar a cortina, que bonita que ela é. Então, por isso que mandei tirar, porque era suspeito. Adam Yesove Drosho ve'abit avilonot, ze davar shebeshum panim ve'ofen asur sheikre. Nós trabalhamos para que toda a concentração esteja no rei, no Melech, no presidente. Rabotai, preciso tirar a conclusão daqui. Toda a concentração tem que estar Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Eu não vou trazer, vocês tirem conclusões como eu também tirei. Agora aqui nós temos que defender a Israel, não temos que ler catrega, não temos que trazer aqui acusações. Nós estamos aqui aprendendo. Então, olha só, pelo menos, como tem que ser a minha tefilá, sempre. E ainda mais agora a série de Metchuvá, esses 10 dias. Kahal Kadosh, mais um passo. Eu trouxe aqui algumas histórias, eu não sei se eu vou conseguir falar todas, só para vocês entenderem. Hoje eu vi o shiur do Rav Biderman. Quanto tempo durou? 2 horas e 20. Eu não vou demorar, não sou Rav Biderman, tá? Não chego nem à sombra dele, mas eu quero... Tem tanta coisa, Bezrat Hashem, vamos ver se dá tempo, mas temos aqui, por exemplo, uma pergunta, se é Min HaShamayim, Bezrat Hashem, vamos falar sobre isso. O livro Ohila, ele tem um capítulo impressionante, que são coisas que impedem, a princípio, a tefilá ser atendida. Como nós explicamos, talvez conseguimos entender. Essa pedra existe, essa tefilá existe, mas ela tem lama, ela tem o quê? Barro, não me deixa furar esse muro. Então, uma das coisas do Rav Steinman, Zecher Livrachá, ele acostumava dizer o seguinte: nós estamos com esse tipo de pessoa, tristemente, que ela dói para ela. Por que Hashem não ouve? Então, fala o Rav Steinman o seguinte: Deu lachem que kushiot al hanagat Hashem Yitbarach, questionamentos do caminho de Boreolam, e realmente me incomodam, eles são os primeiros da fila para que minha tefilá não seja aceita. Assim dizia o Rav Steinman. Quando alguém vem com questionamento, por que Boreolam assim, assado, eu não aceito, então você já está pedindo para não ser aceito, assim falou Rav Steinman. Share, ele explica. O que é tefilá? Nós já explicamos tanto. O que é reza? É uma anulação completa e subjugar perante Boreolam. Prova aí, você sabe que existe Hashem. Você vem rezar para Hashem, então capricha, se anula perante Hashem, subjuga. O ideal seria que cada um soubesse subjugar suas vontades perante Hashem. Que ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Então se anula. Agora, se uma pessoa vem, por que você me fez isso, Hashem? Complica. Fala o Rav Steinman, ele tem que deixar isso de lado, esses questionamentos de lado e se entregar para Hashem. Eu explico assim, da minha palavra, ou seja, uma pessoa se chega com revolta numa hora de uma tefilá,
não tá difícil. É difícil. Rabotai, eu costumo dizer, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Não estamos julgando ninguém. Quem julga é Boreolam. Desde a teoria até a prática é um trabalho, por isso que nós estamos estudando aqui. Mas fala o Rav Steinman, tentar evitar e não chegar com revolta perante o rei. E aí ele explica a Gemara que eu trouxe de Rosh Hashanah, duas pessoas iguais, mesma doença, mesmo veredito de pena, né? E um se salvou, um não. Ele explica a Gemara da seguinte forma: um entrou dizendo o seguinte: Hashem, eu estou doente, Hashem, eu tenho pena de morte, eu sei o que você faz é o melhor, se subjugou e se anulou completamente perante o que Hashem decretou, Boreolam atendeu. O outro veio dizendo, não, eu questiono, por quê? Por que eu fiquei doente? Por que eu tenho... Aí o Rav questiona no meio dizendo, mas espera aí, os dois estão rezando. Se ele está rezando porque alguma coisa ele quer de Hashem, responde o Rav Steinman, depende de como você chega. Olhem só como ele descreve as situações. Vamos supor que eu tenho que pedir uma bakashá, um pedido para um governante. Realmente eu entendo que esse governante só ele pode me ajudar. Mas pode passar a sensação e pensamento seguinte: como eles são cruéis, como ele é cruel esse governante. Bemet eu não mereço, mas eu não tenho outro jeito. Eu tenho que ir até ele e me rebaixar e solicitar e pedir. Não tem outro que pode me ajudar, eu entendo que só ele, mas o que eu vou fazer? Abaixo a cabeça. Essa é uma forma de ir. Outra forma de ir é, alguém pensa em dizer, não, ele é tzadik, não, ele é bom, eu que sou... Então fala que o Rav Steinman depende. Pessoas também chegam assim perante Hashem. Olha, eu não tenho saída, Hashem. A única força que me resta é você. Então mandaram rezar, tem que rezar. Tem Rosh Hashanah, tem Rosh Hashanah. É a série de Metchuvah, tem que rezar. Então depende como você chega. Então fala que o Rav Steinman, Hanidrash me'adam sheitpalel tefilah shelema, haino, yachni atzmo, tem que se subjugar a Hashem, se anular, ve'argish shehu be'emet talui b'chasadav, e dizer, Boreolam, eu, mamash, que mereço? Tudo que você fizer comigo é chesed, e se veio de você, ele é tová. Mas eu tenho a obrigação de fazer tefilá, de pedir shana tová, zochenu lechaim, parnassá, refuá, briut, sem dúvida. Mas, Boreolam me dá por chesed. Tzadikata, Boreolam, você é o justo. Então, nós estamos vendo aqui como a pessoa tem que vir rezar aqui para Kadosh Baruch Hu. Mais um passo, Kal Kadosh, não limpar, vamos dizer assim, esse barro que está na pedra, é manter, e uma coisa que impede da tefilá ser aceita, é a boca, tentar manter ela pura e limpa, só para não dizer o contrário. Uma boca, desculpa a expressão, suja, difícil, que seja aceita uma tefilá, uma reza. O Maggid Milublin, me acompanhem por favor, o Maggid Milublin, ele faz uma pergunta, é realmente a que nós estamos fazendo. Está escrito no Teilim Chavbet Gimel, Ekra yomam velo ta'aneh velayla velo yom. Fala David Amelech, eu chamo você Hashem e você não me atende, parece. Mas por outro lado, tem um passuque em Yeshaya Gimel Bet, Hashem fala, Madua bati venishkarati venone, eu chego e ninguém me chama. Mas peraí, como ninguém me chama? David Amelech está falando que nós chamamos Hashem, nós chamamos Hashem. E de repente vem Hashem e diz, ninguém me chama. Exemplo, um filho que saiu do pai, a Kavaná, foi longe da família dele, no trabalho, no estudo. O pai gosta do filho, o filho gosta do pai. E, Morai Verabotai, o pai está ansioso que chegue em cartas, mas não chega. E ele questiona, por que meu filho querido, ele gosta, eu gosto dele, porque não manda cartas. Fala alô, oi.
Só que, por outro lado, o filho, ele manda cartas e ele vê que ninguém responde. Por que meu pai não me responde? No final das contas, Rabotai, realmente percebem por que está acontecendo isso. Porque o carteiro do correio, o que ele faz? Quando vê essa carta, ele joga no lixo. Ele recebe e não entrega. Joga. Fala o Magid Milublin o seguinte, Kalkadosh. Assim é nós com a Kadosh Baruch Hu, Boreolam deu força que através da reza a pessoa se ligue com Hashem. E ele pode pedir tudo o que ele quer. Aval, mas no momento em que a pessoa suja a sua boca, o que é sujar? Dvarim Raim Muganim, ele fala coisas de baixo escalão, ou sheker, mente, lashonará, rechilut, fofoca, letzanut, gozação, nibulpe, palavras feias. As baima bekatregim, vêm os acusadores e pegam essa tefilá e não deixam subir no Shammai. Aí o Rav Zilberstein explica, com um machal conhecido, vocês conhecem, mas é muito bonito ilustrar isso aqui. Ele diz, o Rav Zilberstein, que uma vez ele levou um Yehudi para o Stipler, que ele tinha um sofrimento grande, o Rav Zilberstein conhecia ele. Aí o Stipler falou para ele, eu vou rezar, mas não tem melhor do que você próprio rezar. Assim falou para esse doente, no caso. Aí esse doente falou, tá bom, vou rezar. Passou um tempo, ele foi para o Rav Zilberstein e falou, eu fui atrás do conselho do Stipler e sinto que Hashem não está me atendendo. O Rav Zilberstein conhecia muito bem essa pessoa. Então, para não, em outras palavras, dar bronca nele, trouxe um machal. Trouxe uma história que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Qual? Ele falou uma vez, foi o governo de Sarfat, da França, o Melech, ou sei lá, foi visitar na Rússia. Tinha amizade e foi visitar o governo da Rússia. O pessoal, lógico, a recepção russa foi muito bom, receberam eles, e lógico, na hora da janta ou do almoço, serviram o prato principal. Esse prato principal chamado kishke. Kishke, para quem não sabe o que é o intestino revestido. Lá colocam carne, batata, o que for. Já serviram isso. O governo da França, quando comeu o Melech, o pessoal, chupou os dedos, adorou, estava muito gostoso. Então, como foi todo o grupo, o cozinheiro da França também foi junto. Então, o Melech da França falou para ele, você pega a receita com o cozinheiro russo, porque essa tá top. Gostei muito desse kishke. Bom, assim foi, mamash. Foi o cozinheiro da França, pegou a receita, anotou tudo que Moshe Tzarich, tudo. Numa situação, quando voltaram agora para a França, aí, em uma determinada reunião super importante, onde o Melech queria receber também pessoas importantes, chegou para o cozinheiro e falou, você faz aquele kishke, por favor, que estava sensacional. O cozinheiro Sarfat falou, vou fazer, realmente ele se empenhou, ele fez. Rabotai, na hora que serviu, na hora que comeu, Shema Israel. Todo mundo, desculpem o kavod, vomitou, o cheiro que tinha, era horrível. O Melech da França passou vergonha, ficou azul, vermelho, mandou chamar o cozinheiro, falou, vem aqui. Eu não te pedi para você fazer a comida, o kishke, que nem nós comemos lá? Falou, sim, eu fiz. Falou, você tem pena de morte? Olha o que você causou aqui, está horrível, olha o cheiro, olha o gosto. Aí o cozinheiro da França não entendia, falou, olha, você vai viajar agora para a Rússia e vai perguntar o que deu de errado. Ele viajou até a Rússia, falou com o cozinheiro da Rússia e falou, olha, explicou o que aconteceu. O cozinheiro da Rússia voltou toda a receita e realmente bateu tudo, quer dizer, não estavam percebendo o que aconteceu. Do nada, o cozinheiro do russo perguntou para ele, diz uma coisa, você lavou antes de encher esse intestino que tinha lá dentro? Você tirou? Você tirou o que tinha lá dentro?
Aí o Sarfati falou, onde está escrito na receita que tem que limpar o intestino para... Aí falou o russo, falou, Sechel, tem coisas que não precisa estar escrito na receita. Tem que se entende melhor, sozinhas. É lógico que tem que limpar o intestino para você rechear ele. Morai Verabotai falou Rav Zilberstein para esse sujeito. Assim a tefilá. Tefilá é um mirsham, é uma receita. Baduku menutze. Ela funciona. Ela funciona. Quem reza por Olam atende. Cura. Mas, יש לבדוק אם שטפו את הפה לפני התפילה מכל הדברים האסורים. Você tem que lavar sua boca, certo? Sim, antes de você rezar, Lashon Hara, Sheker, Rehilut, Hanupá. Se você não lava, como você quer rezar? Se está com essas camadas de terra, de lama, Rabotai, Tefilá, Tshuvah, Tzedakah, tira a gezerá. Mas deixa eu fazer minha parte, vamos limpar a minha boca. Kal Kadosh. Lógico, não posso deixar de citar o pegam do próximo. Uma das coisas que também evita é quando eu ofendo o próximo. Eu causo mal-estar no próximo, também isso não é fácil em que minha reza seja aceita. Por isso que é muito bom também pedir desculpas, não só antes de Yom Kippur, como também antes de Rosh Hashanah, para todo aquele que eu causei um dano. Kal Kadosh, aqui traz uma história do Rav Goel El-Karif, já estou terminando, não vou demorar 2h20, ainda falta bastante. Preste atenção, Morav Rabotai, uma vez chegou numa classe, uma morá falar com o Rav Steinman. Qual era o problema? Lo aleno, naquela classe, tinha uma menina diferente. Enquanto essa Kitá eram pequenininhas, mas a classe cresceu. Então, tristemente, começavam a gozar dessa menina que era diferente. A Morá fazia de tudo, tentava explicar a gravidade de envergonhar, de derramar sangue. Não pode, é Ben Adam Lechaveró, é gravíssimo. Não tinha jeito, a Kitá, as meninas não ouviam a Morá. Então ela foi até o Rav Steinman, o que eu faço? Chegou o Rav Steinman e falou, as meninas rezam quando entram na Kitá. Ok. Amanhã de manhã, quando a Morá vai entrar na classe, vai chegar, vai bater na mesa e falar, hoje não tem reza. Aí a Morá queria entender por quê. Aí o Rav Steinman explicou. O Navi, Yeshayahu Aleph Tetvav, ele fala taxativo. O farischem kapechem ali enai mikem. Mesmo que vocês rezem, eu vou fazer de conta que eu não observo. Que tarbu etefilá, vocês vão aumentar sua reza. Enei nishomea, eu não vou ouvir isso, fala Hashem. Yedetchem damim maleu, porque a mão de vocês está cheia de sangue. Então fala que o Rav Steinman, elas estão envergonhando essa menina, então não tem por que rezar. E assim foi, diz a história que a Morá chegou, elas estão esperando rezar, falou, direto aula. Morá, precisa tefilá? Não. O Rav Steinman falou que não tem tefilá. Lama, mas זאת אומרת tefilá? פשוט, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התפילה שלכם. בורא עולם não quer a reza de vocês. Mexeu a Kitá, e aí pediram desculpa e Baruch Hashem se consertaram. Mas lógico, Rabotai, é o Hareni Mochel, ou não Hareni Mochel, tem um trecho antes de fazer a Tipalel Haná, que nós pedimos para o Borei Olam, por favor, que eu vou cumprir a mitzvah de respeitar o próximo para me aceitar. Para concluir, uma coisa que eu não posso deixar de falar, na verdade é um Yarod Devash. Eu peço, mamash, que vocês me acompanhem, porque isso aqui é o auge. Kal Kadosh. Nós falamos, certo, que tem um muro que às vezes impede a nossa reza chegar para Borei Olam. O Rav Yarod Devash também traz aqui o Ben Ishai. Ele diz o seguinte: Ashrei lemim shemitpalel bedamav velo nishbar veditke, louvado aquele que chora com o coração quebrado, porque Borei Olam aceita a sua tefilá, fura qualquer muro.
Aí ele diz o que nos traz segurança na diáspora, o que nos protege, senão a tefilá que a pessoa reza com lágrimas. Aí ele fala assim, Oi lanu asher neemar echa gimel memdalet. Ai, o que está escrito na via echa atrás, no pere gimel, pasuk memdalet. Sakota ba'anan lach me'avor tefilá. O Navi Echa diz que se criou uma nuvem, certo? Que nos está deixando passar a nossa tefilá. Explica Yarod Devash, o que é essa nuvem? São Edim, é o, como chama? Vehevel, o bafo que a pessoa solta quando tem lo aleno palavras sujas de um homem ou de uma mulher, principalmente Sicha betelá bebetakneset. Quando lo aleno não se cumpre em falar coisas não adequadas dentro do betakneset, o mikol shekem ba'et tefilá, e lógico numa hora de uma reza. Não deixa subir. Am Israel Kadosh, Baruch Hashem, Am Israel tem que tomar cuidado. Mas aqui está dizendo aqui o Yarod Devash, nós temos que tomar cuidado que fala na Vieja. No caso de diz que lágrimas furam. Por isso que ele fala, não só que fura, Ahimadam mitpalel bechavana, com choro, consegue furar tudo e sobe todas as rezas que estão aqui paradas. O Rav Wosner, não sou eu que estou dizendo isso. Lo aleno, a gente ouve doenças terríveis, aquela doença, Mahalá Norá, aquela doença, Hashem Ishmor. Então Rav Wosner diz o seguinte, ele trouxe o que eu estou falando aqui, e falou, Veochiach et hatzibur odot hasicha betelot betagneset midrashot. Temos que tomar cuidado na hora da tefilá e na hora da leitura da Torá. Que se uma pessoa não mantém silêncio, isso que falou Yarod Devash cobre e não deixa as tefilot subirem. E falou Rav Wosner, veim aí no mitchazekim benosese, se nós iríamos ser fortes nesse assunto, que a Israel é Kadosh, e eu vi faz pouco tempo, estão fazendo uma campanha, Baruch Hashem, de silêncio, Hayavshal leavrim min haolam et hamachala norá. O Rav Wosner está falando isso. Se nós vamos fazer essa campanha e manter silêncio, na Tefilá e Kriyat Torá, Baruch Hashem, só notícias boas. Vou concluir com uma história do Rav Zilberstein, que traz uma história verdadeira, que traz o Rav Yeshayahu Heshin, que ele acostumava contar. Essa história aconteceu em 1600, 700. Golei Sfarad, o pessoal que fugiu da Inquisição da Espanha, foi parar na cidade de Pozna. E lá, na época, era um jovem que fugiu, era um jovem Talmid Chacham, muito tzadik. E quem era Rav da época, Rav Naftali Katz, era Bedin de Pozna, com o Rav Eliakim Getz, que também era outro Dayan. Eles viram que esse jovem era impressionante, era um jovem especial. E aí ele era solteiro, então o Rav Eliakim Getz quis fazer um shidur com a filha dele, e a fé. Foi falar com ele, aceita shidur? Falou, aceita, mas ele tinha uma condição, porque ele estudava tanta Torá. Ele falou, se agora eu vou começar a trabalhar e sustento e tal, não vou conseguir me dedicar ao estudo da Torá como ele achava que tinha que se dedicar. O Rav falou para ele, tá bom, eu dou dote, eu sustento e você estuda. E assim foi. De repente, em Morav Rabotai, na cidade, veio uma magefá, uma epidemia. Bemet, entre parênteses, Rabotai, quando a gente falava histórias de epidemia, eram histórias, e a gente sentiu na pele. De repente veio a epidemia, e aí o Bedin começou a refletir, fez jejuns, fez reza, e o negócio não passava. A epidemia terrível. Aí eles chegaram, bateram o martelo e falaram assim, Rabotai, quem sabe de algum deslize grave, ou algum problema, que venha nos avisar, temos que consertar, ou de alguém específico, que venha falar só para nós, que tem alguma coisa grave que está acontecendo aqui. Aí vieram dizer, olha,
justamente aquele Bahur, no caso chama Shlomo Zalman, é muito misterioso. No meio da noite, ele sai da sua casa e ele vai para a floresta e se enfia lá. Ninguém sabe o que acontece lá. Então o Rav Katz e o Rav Eliakim foram até lá seguir ele. Realmente viram ele, que ele sentou lá na floresta, acendeu uma vela e começou a chorar, fazendo o quê? Lamentando a destruição do Bet HaMikdash. Só que se impressionaram que tinha outra pessoa lá com eles. E estava chorando junto. No caso, eles voltaram, chamaram um jovem, falaram, nós te seguimos. Você é um tzadik realmente, porque você estava chorando pela lamentação do templo, mas tinha outra pessoa com você. Quem era essa outra pessoa? Aí eles falaram, aí ele começou a falar, não tinha, fala. Eu decreto, assim falou o Rav Katz, você tem que me falar. Aí ele falou, realmente era Irmiá Navi. Era o profeta Irmiá. Estava chorando junto comigo a destruição do Bet HaMikdash. Então ele falou, bom, já que você encontra Irmiá Navi, pergunta por que nós temos essa epidemia aqui na cidade. Realmente ele foi no dia seguinte e perguntou, Rabotai, olhem o que Irmiá Navi respondeu. Amalo, She'arbaim shana lifnei shenechera Bet HaMikdash, 40 anos antes de ser destruído o templo, já foi decretado por Hashem que deveria ser destruído. Aval, já como não se falavam nas sinagogas, Batei Knisiot, Batei Midrashot, Boreolam manteve o Bet HaMikdash 40 anos. Deveria ser destruído 40 anos atrás. Boreolam falou, não falam no Bet HaKnesset, não falam no Bet HaMidrash, não vou destruir o Bet HaMikdash. Mesmo que a geração estava se afastando de Hashem, isso manteve o Bet HaMikdash 40 anos, não um dia. A Zechut HaGedolah Azó, de guardar o silêncio, manteve o Bet HaMikdash. Assim falou Irmiá Navi. Só que depois, ele diz aqui, tristemente, Berega aqui, abriram mão disso também, aí Hashem Ishmor veio a destruição do Bet HaMikdash. Quando viram isso, esses Rabanim voltaram para o lugar e explicaram a importância do que é um Bet HaKnesset, o que é um Bet HaMidrash. E aí, Baruch Hashem, se salvaram. Kal Kadosh, não faltam histórias, mas Dirshu Hashem ben Matzeo. Vadai Boreolam está sempre. Nesses dias, como nós falamos, muito mais próximo. E essa é a nossa avodá, essa é a nossa obrigação, Besiata Dishmaya, sim, fazer de tudo, de tirar essa lama, tirar essa terra, e Bezrat Hashem, sem dúvida. Uma pessoa que tenta, pelo menos tenta, Boreolam, ele considera o tentar. Boreolam considera o tentar. Então, se nós vamos tentar, Bezrat Hashem, sem dúvida vamos ter uma Shana Tová, Metuká, Murechet para toda a Israel e para todo o Olam. Amém.